Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós falaremos sobre as coordenadas geográficas. Bom, para início de conversa, para que a gente consiga facilitar a localização de qualquer ponto na superfície terrestre, nós usamos um sistema de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, elas formam um sistema que são chamadas coordenadas geográficas. Então, é um sistema de linhas verticais e linhas horizontais. E quando essas linhas se cruzam, nós temos uma coordenada geográfica, que é o endereço na superfície terrestre. Então, ela funciona como um endereço em qualquer ponto da superfície terrestre. Qualquer local do planeta a gente pode aplicar a coordenada geográfica. Então, por exemplo, o GPS vai utilizar esse sistema. Então, a partir de esferas e planos geométricos aplicados ali na Terra, a gente cria esse sistema de linhas imaginárias. Então, são linhas imaginárias porque, obviamente, a gente não consegue enxergar elas na realidade. Elas são linhas virtuais que aparecem ou só em aplicativos, como o do GPS, ou em mapas, no caso que elas vão aparecer. Então, elas vêm muito para facilitar a localização dos pontos aí na superfície terrestre. Aqui nesse exemplo a gente consegue já ter uma ideia de algumas dessas linhas imaginárias que provavelmente vocês conhecem, como a linha do Equador, os trópicos, os círculos polares e o meridiano de Greenwich, que até nós falamos na aula passada sobre os fusos horários e falamos bastante desse meridiano, ok? E também essas linhas imaginárias vão dividir aí o nosso planeta em hemisférios norte e sul, leste e oeste. Bom, para início de conversa, vamos começar pelos paralelos. O que são os paralelos? Então, os paralelos, eles são linhas imaginárias que são traçadas horizontalmente, ou seja, cortam o planeta de leste a oeste, são linhas horizontais, que são paralelas aqui a essa linha principal, que é a linha do Equador. Então, nosso principal paralelo, nosso paralelo de referência é a linha do Equador. Vai cortar aqui o planeta bem no meio e vai dividir em hemisfério norte e hemisfério sul, ou também pode ser chamado de hemisfério setentrional, significa norte, e meridional, que seria o equivalente ao hemisfério sul, ok? Então, a linha do Equador, ela vai ser o principal paralelo. E nós podemos traçar vários outros paralelos aqui até chegar no norte ou até chegar no sul. Nós temos alguns aqui que são alguns mais conhecidos, como os trópicos, Trópico de Câncer no norte, Trópico de Capricórnio no sul, e o Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, que eles estão ali relacionados aos solstícios e aos equinócios, também relacionados à inclinação da Terra e o quanto cada hemisfério recebe de incidência solar em cada período do ano. Então, quando o Sol está incidindo com maior intensidade sobre o Trópico de Câncer, nós temos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, e depois de 6 meses será o contrário. Enfim, então os paralelos são as linhas paralelamente à linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo e nós temos ali as outras linhas. Então a gente pode colocar elas a cada grau, por exemplo. Então, se a gente colocar aqui a cada grau a partir da linha do Equador, nós podemos chegar até 90 linhas para o norte ou até 90 linhas para o sul. Claro que nos mapas não vão aparecer essas linhas de grau em grau, senão não teria representação de nenhuma parte da superfície do mapa, seriam apenas linhas, 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 linhas. Então é mais comum que elas apareçam a cada 10, 15, 20, 30 graus para o norte ou para o sul. Então o Equador vai ser aqui nosso principal paralelo. Bom, então depois dos paralelos nós temos os meridianos, que são linhas agora verticais, ou seja, linhas que saem do norte e vão até o sul. Então, nós temos aqui o nosso sistema de meridianos, que são essas linhas, que elas também partem, nesse caso aqui, do meridiano de Greenwich, como eu já falei em algumas aulas anteriores, fica lá em Londres, no bairro de Londres, que ele é utilizado para referência dos fusos horários e também como principal meridiano. Até essa representação aqui do planeta Terra que a gente tem, deixa o meridiano bem na parte, bem na metade, né? Exatamente cortando o planeta no meio. Então, esse meridiano ele vai dividir o planeta em hemisférios leste, esse lado aqui, ou oriental, ou oriente, e oeste. Então, um lado aqui, oeste, ou ocidental, ou ocidente. Ok? Então, aqui as duas principais linhas, linha do Equador paralelo e o meridiano de Greenwich. Ok?
Então, ele também, se você quiser traçar ele a cada 1 grau, você vai ter 180 linhas ou 180 graus para o leste, ou 180 linhas, 180 graus para o oeste. Como eu falei também no outro caso, dos paralelos, não vai aparecer a cada grau essas linhas em um mapa, elas vão aparecer a cada 10, a cada 15, 20, 30, assim por diante. Aí vão ter só, no caso, algumas linhas, ok? Então, esses daqui são os nossos meridianos. E agora, então, a latitude. Então, a partir dos paralelos, nós vamos medir a nossa latitude. Então, o que seria a latitude? É a distância em graus em relação à linha do Equador. Então, nós temos aqui a linha do Equador, portanto, o planeta em norte e sul. E a distância, quando a gente se afasta da linha do Equador, a gente mede essa distância, que vai ser medida em graus. Então, quando a gente se afasta aqui, uma certa distância do Equador, chegamos a 15 graus de distância da linha do Equador. Então, significa que nós estamos nessa localização de 15 graus no hemisfério norte. Ó, então, aqui é tudo hemisfério norte. Então, se a gente se afasta para o norte, a gente sempre vai estar em uma latitude norte, até chegar lá no polo, que seria 90 graus de latitude norte, no polo norte. Ou, o contrário, se a gente se afasta em direção ao sul, a nossa latitude vai ser sul. Então, saí daqui da linha do Equador, fui se afastando, passei, cheguei aqui em 15 graus. Então, eu estou a 15 graus de latitude sul. Continuo, 30 graus de latitude sul, 45 graus de latitude sul, até chegar em 90 graus também de latitude sul. Então, os paralelos, essas linhas dos paralelos, elas nos ajudam, então, a identificar as nossas latitudes, sendo para o sul ou sendo para o norte. Então, a latitude ela vai variar de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. E a linha do Equador é o nosso ponto de referência. Então, quando a gente se afasta da linha do Equador, a gente tem uma latitude. Então, para não esquecer, latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Okay? Então, pode ser para o norte ou pode ser também para o sul. Ok? Tranquilo, né? E a longitude. Então, a longitude ela é medida a partir agora dos meridianos. Então, a latitude é a partir da linha do Equador e a nossa longitude é a partir do meridiano de Greenwich. Claro que os outros meridianos eles vão nos ajudar aqui, né? Vai ser muito mais fácil identificar a longitude tendo as linhas dos meridianos. Mas o nosso meridiano de Greenwich vai ser o nosso meridiano, então, de referência. Então, a partir dele, se a gente se afasta para o leste, a gente vai ter lá uma certa longitude a leste, e assim por diante. E se a gente vai na direção contrária, se a gente vai para o oeste, a gente vai ter uma longitude a oeste. Então, por exemplo, saí aqui do meridiano, fui aqui para leste, então cheguei lá a 30. Então, vou estar, quando passar por essa linha, estarei a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich. Então, a longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Pode ser para leste ou pode ser para o oeste. Se eu fizer o movimento contrário, então, saio aqui bem de cima do meridiano, venho nessa direção, vou chegar a passar 15 graus, a 30 graus para oeste, 45 graus para oeste, 60 graus para oeste. Então, eu vou dar basicamente meia volta na Terra a oeste ou meia volta no planeta Terra a leste. Então, eu posso percorrer 180 graus para qualquer um dos lados. Então, as longitudes elas vão de 0 a 180 graus para leste, até chegar no outro lado do planeta, ou de 0 a 180 graus para o oeste, ok? Para chegarmos também ali até o outro lado. Bom, então aqui continuando. Então, até aqui tudo bem, né? Então, o meridiano de Greenwich vai dividir em hemisférios leste ou oriental e oeste ou ocidental. Então, pode chamar de ocidente e oriente. Então, significa ali leste e oeste. Então, vai de 0 a 180 graus para um dos lados, para leste, ou de 0 a 180 graus para o outro lado. Então, se estiver bem em cima do meridiano, está a 0 graus de longitude. Se estiver em cima da linha do Equador, vai estar a 0 graus de latitude. Ok? Então, latitude é linha do Equador, longitude, meridiano de Greenwich. Ok?
Então, a partir da combinação dessas duas linhas, nós vamos ter ali a nossa coordenada geográfica, que é basicamente a combinação da latitude com a longitude. Se eu tiver só a latitude, por exemplo, eu vou ter uma parte da localização. Se eu tiver só a longitude, eu vou ter outra parte da localização, que não vai nos dar exatamente o ponto que nós queremos. Por exemplo, linha do Equador, e eu quero estar a 15 graus a sul da linha do Equador. Então, linha do Equador, estou aqui 15 graus ao sul da linha do Equador. Então, eu posso estar em qualquer parte dessa faixa do planeta. Então, ó, ele vai nos dar apenas uma parte da localização. Eu posso estar em em qualquer localização aqui em cima dessa linha de 15 graus ao sul da linha do Equador, ok? Agora, se eu tiver a 30 graus oeste do meridiano de Greenwich, seria só uma outra parte. Então, ó, 30 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich aqui no meio. Estou aqui agora a 30 graus. Então, ó, eu posso estar em qualquer local aqui dessa faixa de 30 graus. Posso estar aqui em qualquer localização. Então, isso daqui ainda é muito vago para a gente, para localizar um ponto na superfície. Agora, se a gente tem a junção dos dois pontos, ó, eu pego 15 graus de latitude sul e 30 graus de longitude oeste. Agora sim, eu tenho um ponto onde essas duas linhas se cruzam, que é exatamente aqui. Seria próximo aqui ao litoral do Brasil. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter agora uma coordenada geográfica. A gente tem uma latitude, a gente tem uma longitude, então a gente tem uma coordenada geográfica. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Então, ponto A. Vamos lembrar lá. Então, as nossas linhas vermelhas são são os nossos paralelos, que vão nos ajudar a medir a latitude, e as linhas azuis são os meridianos, que vão nos ajudar a medir a longitude. Então, vamos começar vamos ver aqui o ponto A e vamos começar com a latitude. Então, a latitude vai ser medida pelos paralelos. Então, o valor dos paralelos vão aparecer num mapa ou do lado direito ou do lado esquerdo. Como no mapa anterior aparecia dos dois lados, podem aparecer dos dois lados, é comum. E a nossa longitude, que é os valores aqui dos meridianos, que eles vão aparecer na parte de cima, aqui né, o norte, ou na parte de baixo do mapa, tá? Então vai aparecer ou na parte de cima ou na parte de baixo, ou vai aparecer nos dois. Então vamos ver aqui um exemplo do ponto A. Então o ponto A está nessa localização. Ele está em cima de uma linha vermelha, que é um paralelo, que vai ter um valor. E esse valor vai ser a nossa latitude, que é a distância em relação à linha do Equador. Então a linha do Equador está aqui. Quanto que esse ponto está afastado da linha do Equador? Então, a gente acha o ponto aqui e olha o valor do lado esquerdo ou do lado direito. 40 graus. Então, o ponto A está afastado 40 graus da linha do Equador. Para qual hemisfério? Tem que saber o hemisfério também. Se é aqui para o norte ou se é para o sul. Então, nesse caso aqui é para o norte. Poderia ser para o sul. Então, se eu só colocar 40 graus de latitude, pode ser para o norte ou pode ser para o sul. Então, pode acabar confundindo, por isso que tem que colocar o hemisfério, porque poderia ser essa linha ou poderia ser também essa linha. Então, coloco aqui 40 graus norte. E a nossa longitude. Aqui a gente vai descobrir o valor do meridiano ou a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então, quanto que esse ponto A está afastado do meridiano e para qual lado? Então, ele está afastado nessa distância, que equivale a 60 graus. Então, achei os 60 graus aqui em cima, ou poderia aparecer embaixo. 60 graus, na qual direção? Na direção leste ou na direção oeste? Tem que lembrar lá dos lados do hemisfério. Então, nesse caso aqui é para o leste. Então, ele está afastado do meridiano 60 graus para o leste, ok? Então, essa é a nossa coordenada geográfica, no final das contas. 40 graus para o norte, da latitude, e a nossa longitude do ponto A é 60 graus para o leste. Então, a latitude vai ser norte ou sul, e a longitude vai ser leste ou oeste. Ok? Então, algumas linhas importantes que nós temos aqui que a gente precisa lembrar. A linha do Equador, então ela vai dividir norte e sul, hemisférios norte e sul, hemisfério setentrional e meridional, e vai ser a nossa latitude zero. Então, vai ser o nosso ponto de referência para as nossas latitudes. E o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich vai dividir o planeta em leste e oeste, ou oriente e ocidente, e vai ser a nossa longitude zero.
aqui as duas linhas. Então, a linha do Equador passa aqui, divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ou hemisfério setentrional e hemisfério meridional. Meridiano de Greenwich. Então, passa aqui, é a linha vertical. Vai dividir o planeta em leste e oeste, ou oriente, ou hemisfério oriental, e ocidente, ou hemisfério ocidental. Então, quando fala, a gente vive no ocidente, realmente, a gente vive aqui no Brasil no ocidente e no hemisfério ocidental em relação ao meridiano de Greenwich. E o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental e a maior parte no hemisfério sul. Então, ó, vejam que a linha do Equador ela passa bem ali na região norte do Brasil, dividindo 93% do território fica ao sul da linha do Equador e 7% do território fica ao norte da linha do Equador. Então, inclusive, ele passa numa capital brasileira que é Macapá. Então, Macapá, no Amapá, fica dividida pela linha do Equador, ok? Então, só para a gente não esquecer que tem que lembrar dos hemisférios sempre, quando for falar de coordenada geográfica. Bom, qual seria a aplicação das coordenadas geográficas? O GPS. Vocês utilizam o GPS do celular, o Google Maps, o Uber, o Google Earth, tudo isso, ou aplicativos para correr, para corrida, para pedalar, tudo isso acaba utilizando o GPS. O GPS, então, ele utiliza a localização geralmente de 3 satélites para trabalhar, para dar ali a localização de qualquer ponto na superfície. Então, a partir do sistema de satélites que nós temos no mundo, nós podemos identificar, então, a localização de qualquer ponto na superfície a partir das coordenadas geográficas. Então, ele cria lá o sistema de coordenadas geográficas, que é esse sistema dividido aí em graus. Então, pode ser menos até de graus do que 1 grau, pode ser graus, minutos e segundos para você ter uma localização exata. Claro que que eu mostrei aqui para vocês no mapa só aparecia em graus, mas está tipo entre 10 e 11 graus. Então, tem uma distância grande ali, mais ou menos 100 quilômetros de 1 grau para o outro. Então, vai ter que ter uma outra subdivisão em graus, minutos e segundos. Por isso que se você coloca lá no GPS ou no Google Earth, você clica em qualquer ponto, ele vai aparecer várias casas decimais ali depois dos graus, tá? Porque ele dá ali uma localização bem exata, tentando dar o mínimo de espaço, assim, possível entre os pontos. Então, ele tenta dar uma localização bem exata, com poucos metros de diferença. Bom, então coloquei aqui só para a gente praticar e não esquecer alguns pontos, ok? Então vamos começar com o ponto A. Então vamos lembrar lá. Podemos começar pela longitude e pela latitude, não tem problema, tanto faz. Então quando você olhar lá, você vai saber se está leste ou oeste, norte ou sul. Então, distância em relação à linha do Equador, que é a latitude. Então, quantos graus esse ponto A está afastado da linha do Equador? Vamos medir essa distância ou vamos olhar em cima da qual linha que ele está. Então, ele está em cima da linha que vale 50 graus, ok? Beleza, está em cima da linha que vale 50 graus, mas na qual direção? Norte ou na direção sul? A linha do Equador passa aqui, então se ele está ao sul da linha do Equador, vai ser uma latitude sul. Então, ponto A, 50 graus ao sul. E agora nós vamos medir a nossa longitude, que é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então, ele se afastou tudo isso aqui do meridiano de Greenwich, que equivale a 100 graus. Então, ele está afastado 100 graus do meridiano. Na qual direção? Leste ou oeste? No qual hemisfério? No leste. Então, a coordenada do ponto A seria 50 graus ao sul e 100 graus ao leste. Vamos ver se é isso? Isso mesmo. Então, ponto A equivale a 50 graus sul e 100 graus para o leste. Muito bem. Próximo aqui, ponto B. Então, ponto B está a 20 graus ao sul e a 60 graus para o oeste do meridiano. Isso mesmo? Isso mesmo, ó. Ponto B, 20 graus ao sul, pode olhar em qualquer um dos lados, ó, pode puxar aqui, 20 graus ao sul e 60 graus para o oeste. Ponto C. Então, ponto C está aqui. Então, ponto C está 30 graus para o norte e a 160 graus para o leste. Vamos ver se é isso mesmo.
Isso mesmo, então, 30 graus para o norte, 160 graus para o leste. E, por fim, o ponto D. Cadê aqui o ponto D? Então, o ponto D está afastado da linha do Equador 80 graus, quase lá no Polo Norte. Então, 80 graus para o norte, tá? Então, foi aqui para o norte. Ele está a 140 graus para o oeste. Então, está na direção oeste. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo. 80 graus para o norte, 140 graus para o oeste. Então, esse é o sistema de coordenadas geográficas, ok? Então, esse sistema de coordenadas geográficas, que ele é muito utilizado em GPS, aplicativos, tudo acaba utilizando, então, esse sistema de coordenadas que ele nos dá o endereço de qualquer ponto na superfície terrestre, ele nos dá ali uma localização, ok? Então, pessoal, por hoje é isso, agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.